obrigado pela presença. A primeira pergunta é a mais fácil, vou fazer como os colegas começaram com as perguntas mais fáceis. A senhora será candidata a presidente da República? Essa é fácil porque é uma pergunta que tem sido recorrente nos últimos 2 anos e eu tenho um senso de responsabilidade muito grande com os quase 12 milhões de brasileiros, 22 milhões de brasileiros que votaram em mim nas últimas eleições, principalmente com essa situação que o país está atravessando, e estou fechando o meu ciclo de reflexão, conversando com várias pessoas, com diferentes setores da sociedade, e em breve estarei colocando qual será a forma da minha participação nessas eleições de 2018, que serão uma das eleições mais importantes que nós teremos depois da redemocratização do nosso país. Em breve, ainda neste ano? Eu sempre digo para as pessoas que, com certeza, antes do Carnaval. Antes do Carnaval? Sim. Agora, entre os prós e os contras, quando a senhora pensa sobre a sua candidatura, o que aparece, em primeiro lugar, na lista dos contras? Qual o motivo para não ser candidata? A senhora, nas pesquisas, aparece com uma intenção de voto bastante razoável. Qual seria o motivo para não ser candidata à presidência? Olha, eu já fui candidata 2 vezes e, obviamente, que participar de um processo político é sempre o resultado de uma avaliação de qual é a melhor contribuição que você pode dar, sabe, Daniel? E eu me coloquei essa agenda de perguntar para mim mesma e para diferentes setores da sociedade com os quais tenho dialogado o tempo todo, pessoas nas quais eu confio, inclusive que sequer são do meu partido, qual é a melhor forma de contribuir nesse momento difícil que o Brasil está atravessando. Se ainda participando do processo político, institucional, com uma candidatura, como foi em 2010, 2014, ou se é no lugar de uma cidadã que participa do debate, aporta contribuições para o debate, mas sem estar no processo eleitoral. Eu sempre digo que política é um serviço, e para mim é de fato um serviço, e eu quero estar no lugar que possa servir melhor ao país num dos momentos mais dramáticos em que a polarização PT, PMDB, PSDB, hoje os 3 estão nessa polarização, levou o país. Eu acho que é preciso um novo ciclo, e um novo ciclo que se foque em discutir projeto de país, e não projeto de poder, projeto de nação e não projeto de eleição. Por isso que eu me coloquei o desafio de fazer o debate e ver qual é a melhor forma de contribuir, mesmo em condições que serão muito adversas, talvez até mais adversas do que foi 2010, 2014. Em 2010, por exemplo, eu tinha 1 minuto e 20 segundos. Agora eu terei 12 segundos. Né? Em 2014, eu tinha 2 minutos e em torno aí de 20 segundos. Agora, com 12 segundos, vocês hão de convir que foi feito um pacto entre os grandes partidos da polarização para que só eles disponham dos meios para participar da disputa dos rumos do nosso país. Marina, agora o seu partido, a Rede, chega como um nanico em 2017, vai chegar a 2018 como um nanico. Em 2014 houve aquele grande problema, a senhora liderando o partido não pôde ser registrado porque faltava a validação das assinaturas. Em 2016 houve uma demandada grande de dirigentes importantes. O teu trabalho à frente da Rede não descontra a sua capacidade administrativa? Olha, a Rede é um partido novo, de fato, tem apenas 2 anos de existência. Nós surgimos com o objetivo de ajudar a melhorar a qualidade da política no Brasil e, obviamente, que fizemos uma escolha, não fizemos a escolha pela quantidade, mas sim pela qualidade. Acho que um dos grandes problemas dos grandes partidos foi que eles esqueceram a qualidade e ficaram apenas na quantidade. Mas o partido chega pequeno, isso atrapalha uma... Olha, o tamanho de um partido a gente não mede pela quantidade de filiados. Mas mede pelo tempo de... A consequência é o tempo de TV, por exemplo? Não necessariamente. Veja bem, eu acho que os 200 milhões de brasileiros são maiores do que os 12 segundos que os grandes partidos da polarização querem nos impor. Eu não acredito nessas métricas, porque se eu fosse por essas métricas, eu nem estaria aqui. Em 2010, diziam que eu ia ter 1%, eu acabei tendo quase 20 milhões de votos. Em 2014, foi violência, mentira, manipulação, uma eleição fraudada,
com o uso do dinheiro do Petrolão, da Petrobras, dos fundos de pensão, tudo aquilo, e mesmo assim 22 milhões de votos. Então, não é o tamanho do partido, é o tamanho da sociedade. E a sociedade é maior do que as circunstâncias que estão querendo lhe impor para manter o estado de coisas que aí estão. Não é? Digamos assim, o caráter de um povo, de uma sociedade, é que determina o caráter de uma nação. Não é? Eu sempre fico pensando, sabe, Daniel, que meios tinha o Gandhi para fazer o que fez, que meios tinha o Luther King para fazer o que fez, que meios tinha o Mandela para fazer o que fez. Eu assisti agora recentemente de novo o filme do Mandela, 27 anos numa cadeia, sofrendo as piores agruras, foi privado daquele homem até a coisa mais importante que um ser humano tem, que é a sua liberdade. No entanto, ele fez algo grandioso, porque não foi ele que fez, foi o povo da África do Sul. Então, o Brasil não é diferente da África do Sul, não é diferente dos americanos. O seu povo é sempre maior do que o quadrado que querem colocar para o seu destino e para os seus... Mas o seu eleitor vai ter que esperar tanto assim quanto os apoiadores do Mandela para ver as suas ideias no poder? Olha, eu acho que as coisas boas valem o tempo necessário. Acho que esses que têm esse pensamento da pressa, do vamos fazer de qualquer jeito, levaram o Brasil para o buraco. Eu sempre digo que a derrota ou a vitória a gente mede na história. Muita gente achava que tinha derrotado o Mandela, mas a história que os derrotou. Muita gente achava que tinha derrotado o Gandhi, mas a história os derrotou. E eu acredito nas coisas grandiosas. Eu sempre digo, sabe, Daniel, que pessoas boas existem em todos os partidos. Eu não acredito nessa história de que existe um partido que é o dono da verdade, que é ele que tem todas as respostas para todas as coisas. Eu acredito numa sociedade que é capaz de assumir o seu próprio destino, sem precisar de salvadores da pátria, não é? Porque a pátria é sempre uma construção de todos nós. Por isso que eu aposto muito na ideia de projeto de país. O que a gente quer fazer para o país voltar a crescer, para o país ter qualidade na educação, na saúde, na infraestrutura? Um país que perde 30% da sua produção agrícola por falta de armazenamento e infraestrutura logística, é um país que está condenado ao fracasso. Então, em vez de ficar discutindo, não é, aquilo que nos separa, vamos discutir aquilo que nos une. Um país que tem baixo crescimento, baixa produtividade em função de uma mão de obra que, infelizmente, mesmo tendo acesso à escola, não tivemos aumento de produtividade. Esse é o debate que a gente precisa Marina, fazer. agora, enquanto a senhora ainda não anuncia a sua candidatura, dois rivais, Lula e Bolsonaro, protagonizam uma polarização muito grande. A senhora, ao demorar para se pronunciar, não está fortalecendo essa polarização? E a segunda pergunta, no inevitável segundo turno entre os dois, no hipotético segundo turno entre os dois, quem a senhora jamais apoiaria, Lula ou Bolsonaro? Bem, em primeiro lugar, é muito cedo para a gente, digamos, fechar o funil entre Lula e Bolsonaro. Não é? Aliás, a gente tem que quebrar essa mania de que a eleição no Brasil é sempre um plebiscito, não é? E que o povo vai apenas para fazer a opção entre A ou B. Acho que a crise que nós estamos vivendo coloca para os brasileiros o desafio de construir uma escolha. E a escolha é o surgimento de um terceiro. Portanto, eu já estou no debate há muito tempo. E, desde 2010, apresentando propostas. Aliás, fui a única que apresentou um programa de governo em 2014. A Dilma não apresentou, o Aécio só apresentou na última semana do primeiro turno. Então, eu estou no debate. Eu só estou debatendo qual é a natureza da minha contribuição. Agora, à luz de agora, Lula e Bolsonaro, quem te parece alguém que a senhora jamais apoiaria ou que seria uma opção ruim, se é que a senhora acha uma das opções ruins? Olha, em vez de dizer quem eu jamais apoiaria, eu prefiro dizer o que eu apoiaria. Eu apoio, em primeiro lugar, a quebra da polarização. E acho que o Lula e o Bolsonaro são o extremo da polarização. Um se tornou cabo eleitoral do outro, parece que um não sobrevive sem o outro, e você tem que entrar num processo político se sustentando nas suas ideias, nas suas propostas, naquilo que você pensa para o Brasil. Não é? No segundo turno, se tiver segundo turno, eu espero que tenhamos uma proposta
que tire o Brasil da polarização que nos levou para esse poço sem fundo. Na última eleição, o Aécio Neves foi o nome que a senhora apoiou. Algum constrangimento em ter dito ao eleitor, vou falar aspas, peço que você participe desse movimento de mudança que o Aécio representa. Naquela oportunidade, nós não tínhamos as informações que a Lava Jato trouxe para todos nós, não é? Em relação ao envolvimento dramático e grave do PT, do PSDB, do PMDB com a corrupção do caso da Petrobras. Inclusive, a Dilma e o Aécio, os eleitores deles, não sabiam o que nós sabemos agora. Se fosse agora, jamais teria apoiado. Mas, naquele momento, com o compromisso que ele assumiu de manutenção da agenda da reforma agrária, de deixar com que a demarcação de terras indígenas fosse pelo Executivo e não pelo Legislativo, de manter programas importantes como Bolsa Família, a questão do ProUni, o Pronatec, Minha Casa Minha Vida, eu fiz uma declaração pessoal, mas com as informações que temos hoje, os graves casos de corrupção envolvendo todos os grandes partidos, jamais teria apoiado. A senhora errou ao apoiá-lo? Com as informações que nós tínhamos, era o que a sociedade brasileira poderia fazer, e eu não sou diferente da sociedade. Obviamente que se as investigações tivessem avançado como avançaram outros, não teria apoiado. Aliás, fui eu e a Rede que entramos com o pedido de cassação do mandato do senador no Conselho de Ética. Fomos nós que entramos com o pedido de cassação do mandato do Cunha, fomos nós que entramos com o pedido de afastamento de quem está sendo investigado da linha sucessória junto ao Supremo. A Rede é um partido que você disse, você usou o termo nanico, né? Eu diria ainda pequeno porque é muito jovem, mas segundo a Fundação Getúlio Vargas, o que tem mais contribuído no debate do combate à corrupção, mesmo com apenas 4 deputados. Logo, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Agora, a senhora disse que a senhora tinha as mesmas informações que o restante da população. Uma candidata à presidência, numa candidatura séria, importante, não deveria ir um pouco além? É claro, não ter as provas ou os elementos de investigação que só a justiça ou a polícia pode trazer. Mas já não tem que ter uma percepção de com quem se aliar? Não é um erro comum demais para quem se propõe a ser presidente do Brasil? Mas é que os erros são tão dramáticos e tão inacreditáveis que uma pessoa de bem jamais imaginaria que se ouviria uma fita daquelas. Não é? Eu não tenho, graças a Deus, não tenho arapongas. Não é? Então, eu tenho que contar com o trabalho da justiça. Aquela fita apareceu para a sociedade. É claro que se tem críticas aos partidos e a uma série de questões ideológicas, mas alguém imaginar que houvesse uma fita daquelas, eu não tenho como fazer esse tipo de antecipação. Eu sou uma pessoa que respeita a democracia, as instituições, e eu dependo, inclusive, das informações da justiça. Por isso que não foi um apoio à figura do Aécio, foi a Carta de Pernambuco. Note que o Lula fez a carta ao povo brasileiro dizendo que ia apoiar o Plano Real, e o Aécio fez a Carta de Pernambuco dizendo que ia manter o Bolsa Família, o que foi até um gesto louvável do Lula à época, e em 2014 igualmente com os programas sociais. Não é? Mas essas informações só vieram para o público com o trabalho magnífico da Lava Jato, do Ministério Público, da Polícia Federal, que hoje, aliás, o PT, o PMDB e o PSDB estão todos juntos no combate à Lava Jato. Note que eles estão juntos na lei para acabar com a questão do que eles chamam de abuso da autoridade. Abuso da autoridade é dar o poder para o Aécio e para os parlamentares livrarem do processo do Supremo. Abuso da autoridade é o que aconteceu no Rio de Janeiro. A questão da anistia para o Caixa 2, eles estão juntos. O megafundo bilionário para as campanhas eleitorais, eles estão juntos. Então, o PT, o PMDB e o PSDB, né, estão juntos no combate à Lava Jato, que fez esse trabalho maravilhoso depois da reconquista da democracia. A gente falou do Aécio Neves, vamos falar da sua própria campanha na última eleição. Um assunto que deve vir muito à tona é o escândalo, ali, as investigações em torno do avião no qual se acidentou o seu ex-colega de chapa, Eduardo Campos. Que autocrítica a senhora faz por, no mínimo, não ter percebido que dentro da sua própria campanha havia um avião com uma situação tão complicada transportando os candidatos para cá e para lá? Olha, eu, quando fiz aliança com o Eduardo Campos, ele já tinha
digamos, a sua estrutura de campanha. E, obviamente, que as denúncias que vieram depois da morte dele, trágica e lamentável, naquele acidente de avião, a Justiça igualmente está fazendo a sua investigação. Eu acho que a diferença da minha postura e dos demais é que todos se antecipam ou para condenar ou para se auto-inocentar. Eu confio no trabalho da Justiça. E sempre digo, ninguém está acima da lei. Nem PT, nem PMDB, nem PSDB, nem Rede, nem ninguém. Não existe essa história de alguém que é popular demais, poderoso demais, rico demais, forte demais para estar acima da lei. E nós devemos confiar no trabalho da Justiça. Se aconteceram erros em relação à campanha do Eduardo Campos, a Justiça está investigando e deve tomar as mesmas providências. Eu não costumo ter 2 pesos e 2 medidas. Eu noto que ultimamente apareceu uma reatualização do rouba mais faz. Né? Antigamente não tinha essa história do rouba mais faz, agora apareceu uma outra modalidade. É rouba, mas é de direita, rouba, mas é de esquerda, rouba, mas está fazendo reformas. Nós temos que acabar com essa cultura antirrepublicana do roubo. Tem que fazer e tem que fazer sem desviar recursos públicos. E para isso que é importante, Marina, tudo bem, o apoio à Lava Jato. Mas a senhora fala o tempo todo, né? A chapa Dilma Temer. A senhora acaba de citar a campanha do Eduardo Campos. No caso do avião, houve já indiciamentos, é um caso que já avançou. Você não tem nenhuma autocrítica para fazer a respeito? Olha, a Justiça vai dizer ao fim e ao cabo se Eduardo tinha culpa em relação a isso. E se tiver culpa, igualmente, ninguém tinha informação em relação àquele avião. Jamais poderia passar pela minha cabeça, eu fui candidata em 2010, né? E o Guilherme tinha um avião. Qualquer hora de voo que o Guilherme fizesse no avião dele, era feito um comodato para poder prestar conta dentro da campanha. Então, geralmente, as pessoas dizem assim que a gente mede os outros por aquilo que a gente é. E eu costumo fazer essa métrica. A senhora vai fazer isso na presidência? Quando tem Petrobras, empresas públicas, ministérios, a senhora vai partir do princípio que todo mundo é honesto, esperar... Não, eu vou partir do princípio de que a gente... o provérbio chinês, né? Dizem que sábios são os que aprendem com os erros dos outros e estúpidos aqueles que não aprendem nem com seus próprios erros. Nós temos a chance de aprender com os nossos próprios erros e com os erros dos outros. Vendo o que acontece na Petrobras, nos fundos de pensão, na venda de medidas provisórias pelo PT, PMDB, PSDB, com certeza você tem que ter mecanismos de controle social. E é importante, transparência, não é? Você tem que fazer as indicações técnicas para a Petrobras, com o comitê de busca, para identificar os melhores quadros. Você tem que ter sistemas de controle para prevenir corrupção, sistemas de punição da corrupção para acabar com a impunidade e, sobretudo, algo que precisa ser inaugurado do Brasil, uma cultura republicana de promoção da gestão pública eficiente e competente. Eu fui ministra do Meio Ambiente, graças a Deus, 5 anos, 5 meses e 13 dias no Ministério. Eu não tenho um processo contra mim. Sabe por quê? Porque foi uma gestão republicana. E é isso que precisa ser inaugurado no Brasil, com democracia, com respeito à justiça e, sobretudo, não é, fazendo com que esse país possa investir nas coisas certas. Nós somos um país que tem uma potencialidade enorme. Somos a maior área agricultável do mundo, com mais de 300 milhões de hectares de área agricultável. Nós temos 11% da água doce do planeta, temos a maior área de insolação do planeta. Esse país é uma potência ambiental. O problema é que falta visão estratégica, não é? E é isso que a gente pretende fazer o debate, não é? Caso venha a me candidatar, para poder levar o Brasil para um outro patamar. Né? A gente está vendo essa crise, mas eu te digo uma coisa, Daniel, tem uma frase do Kant que ele diz o seguinte, que paralelo ao projeto de mundo pior, há um projeto de mundo melhor. E esse projeto de mundo melhor precisa vir à tona, mas quem pode trazer à tona isso, pode ter certeza, não é um partido, não é uma pessoa, é um movimento da sociedade. Você sabia que a sociedade brasileira deu as melhores contribuições para mudar o Brasil? Vamos pensar o Bolsa Família, certo?
O Bolsa Família foi uma contribuição da sociedade com o trabalho do Betinho, do Dom Mauro Morelli. Vamos pensar o Sistema Único de Saúde, que é uma grande contribuição para a sociedade brasileira. Quem foi? Médicos, sanitaristas, o movimento de saúde. Mesmo na economia, quando o Lula assumiu, em 2002, quem trouxe a agenda perdida para o Palocci foi um grupo de economistas sérios que não queriam ver o Brasil a voltar a ter inflação alta, descontrole em relação às finanças públicas e assim por diante. Qual foi o seu maior erro na política até hoje? Olha, eu sou uma pessoa que acredito que a gente deve fazer a política, em primeiro lugar, fazendo a verdade, certo? Mas o seu erro, por favor. A verdade, não é? Então, acreditar que nós estávamos numa eleição republicana em 2014 foi um erro. Foi um erro, porque não foi uma eleição republicana. Existia dinheiro do Caixa 2, do PMDB, do PT e do PSDB. E eu estava disputando as eleições como se estivesse disputando as eleições com um grupo que republicanamente estariam ali fazendo debate. Em que momento a senhora percebeu, chegou a essa conclusão? Eu cheguei a essa conclusão com todas as letras quando a Lava Jato mostrou todas as provas. Ainda que a gente pudesse dizer que havia abuso do poder econômico, abuso do poder político, e isso era dito. Mas, obviamente, que não se pode ter uma postura leviana. Eu, nas minhas campanhas, Daniel, sempre assinava um termo de compromisso com a sociedade brasileira, de não fazer desconstrução de ninguém. Não é por isso que eu dizia, eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar uma injustiça. Então, quem quiser mentir, pode mentir. Eu não vou ficar mentindo a respeito dos meus adversários. Então, foi um erro, com certeza. Agora, foi um erro por ingenuidade, um erro por desinformação? Qual a natureza desse erro? Um erro por honestidade. Por honestidade moral, por honestidade intelectual e por ética pública, ética política. Não vale tudo para ganhar uma eleição. Algum risco da senhora, se eleita presidente, errar muitas vezes por ingenuidade, por excesso de honestidade? Não, você está dizendo que ser uma pessoa honesta digamos, excesso. Isso não é excesso. A honestidade é uma condição sine qua non para qualquer gestor público, para qualquer pessoa. Não é? As palavras para dizer por que a senhora chegou a esse erro, né? Eu estou dizendo que eu acreditei que era uma campanha republicana, certo? E acredito que você também acreditou, porque possivelmente você votou em algum candidato, correto? Mesmo sendo um jornalista bem informado. Então, a gente, jornalista está de plantão na eleição. O que eu posso te falar é de uma trajetória de 16 anos como senadora, de 2 anos como vereadora, 4 anos como deputada estadual, 5 anos, 5 meses e 13 dias como ministra do Meio Ambiente, sem nenhum processo na minha vida, graças a Deus. E isso não é apenas uma pessoa, várias pessoas são honestas. Inclusive, temos muitas pessoas honestas e decentes no PT, no PMDB, no PSDB. Aliás, esses partidos, o problema deles é que eles, infelizmente, se perderam. Olha, o PT e o PMDB deram uma boa contribuição para atualizar a política na década de 80. Não por acaso foi o PSDB que apresentou o Plano Real, uma contribuição fantástica. Não por acaso foi o PT que apresentou os programas de transferência de renda que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, mas se perderam no projeto de poder pelo poder e agora é necessário que a sociedade brasileira faça ela própria a atualização da política, que leve a que tenha liderança, que ganhe não pelas estruturas, mas pela postura, que aposte no controle social, que componha uma equipe de governo, não para criar o esconderijo privilegiado. Porque você veja, hoje, né, o Executivo virou uma espécie de esconderijo privilegiado de quem está sendo investigado pela Lava Jato, pela combinação disso com o foro privilegiado, certo? Um governo republicano vai escolher uma equipe com base em programa de governo. Nas democracias evoluídas é assim que se faz. Marina, eu tenho 1 minuto e tem uma pergunta do Joaquim Silveira, do Rio de Janeiro. Ele pergunta, Lula é honesto, sim ou não? A Lava Jato está dizendo que não, mas não só o Lula. Está dizendo que o Lula, o Aécio e uma série de empresários que já estão, inclusive, cumprindo suas penas,
e nós temos que esperar pelo desfecho da justiça. Eu sempre digo, Daniel, que justiça não é vingança. E acho que isso é algo que nós temos que trabalhar muito nesse momento difícil da história do nosso país. Tem gente que encara a justiça como vingança, eu não. Eu encaro a justiça como um ato de reparação. Se o empresário cometeu um crime, ele tem que pagar por ele. Uma vez estando pagando pelo seu crime, não precisa ninguém ficar achincalhando a pessoa. A mesma coisa em relação aos políticos. O que eu te digo é que, comprovado que houve corrupção, para quem quer que seja, deve haver punição de acordo com a lei, com todo o rigor. Para quem quer que seja. Repito, ninguém está acima da lei e o Brasil precisa inaugurar uma nova fase. A fase do encontro, sabe? Durante muitos anos as pessoas fazem as campanhas como se fosse time de futebol. Um torce pelo azul, o outro torce pelo vermelho. Gente, a gente tem mais o que fazer. Vamos nos juntar para defender saúde de qualidade. Vamos nos juntar para defender educação, que aumente a nossa produtividade. O Brasil aumentou a escolaridade dos seus alunos, mas isso não significou ganho de produtividade, como aconteceu no Chile. Vamos apostar numa educação de qualidade, vamos apostar de que a nossa indústria já está pagando um preço muito alto, porque com tantos incentivos, uma boa parte não foi capaz de se integrar às cadeias produtivas globais com competitividade. Vamos ter uma política econômica que seja capaz de controlar inflação, seja capaz de fazer com que se tenha uma gestão republicana, ao mesmo tempo diminuição de juros, para que se possa ter investimento. É isso que o Brasil precisa. Te agradeço pela entrevista. Eu é que agradeço a você.